Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus. Ontem nós começamos a falar sobre a visita do mestre da religião, da lei judaica, Nicodemos, até Jesus. E interessante como Jesus é, como Deus é, né? O Senhor Jesus é, como Ele trata, né? Quando o homem chegou para ele, quando Nicodemos chegou para ele, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele veio com elogios, ele veio com agrados, ele veio como o mundo vem. O mundo faz isso, vem com elogios. E justamente a Bíblia fala lá em Provérbios que aquele que elogia o próximo arma-lhe uma cilada. Então, isso aí é líquido e certo. Às vezes as pessoas vêm e falam: ó, bispo, senhor, grande homem de Deus, meu pai na fé e tal, e tal. Às vezes a pessoa faz isso com sinceridade e tudo, mas existem aqueles que fazem isso justamente colocando uma casca de banana para que a pessoa se sinta assim importante, relevante, etc. Bem, como isso acontece muito, e com Jesus aconteceu, e Jesus disse assim: Olha só, ele foi direto, ele foi na lata, Ele diz assim, ó, na verdade, Jesus respondeu aquele elogio. Ele, em vez de falar, né, ao mundo, aos olhos do mundo, diria: olha, você foi muito obrigado por reconhecer, finalmente alguém me reconheceu. Não, Jesus foi direto na lata e disse: na verdade, quer dizer, Jesus quis dar para ele a palavra de libertação. Jesus quis ajudá-lo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, ele recebe um elogio da parte de Nicodemos. E ele, Jesus, diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essa é a realidade. E isso tem acontecido muito. Às vezes a gente quer ser sincero, a gente fala a verdade. Quer ser, não. Nós queremos falar a palavra que liberta para as pessoas que vêm até nós e diz: o bispo e tal, eu sou profeta, eu sou bispo, eu sou bispa, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Só que a gente vê que aquela criatura, só por se dizer, só porque se acha, então a gente vê que não é nada. Então Jesus, quando falou com Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Nicodemos respondeu: mas espera aí, como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, ele estava pensando em si próprio. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, uma pergunta que Jesus, ou melhor, uma afirmação que Jesus fez, e ele faz uma pergunta aparentemente tola, estúpida, burra. Como é que pode? Nem sendo um recém-nascido pode voltar ao ventre materno, quanto mais um velho. Mas ele era tão, digamos assim, religioso, ele estava tão preso à religiosidade dele, que é o que acontece com as pessoas, que é o coração que faz isso. O coração leva as pessoas a pensar que elas são de Deus, a pensar que elas têm o Espírito Santo, a pensar que elas estão no caminho certo. Esse é o grande engano do coração. O diabo é um aliado do coração. O diabo é aliado do coração. O coração é aliado com o diabo. Por isso que ele é enganador. Se lá no céu o diabo
se deixou levar pelo coração, imagine o coração do homem. Veja só, amiga e amigo, a pergunta de Nicodemos foi sem nexo, mas era a maneira dele ver. Como pode um homem, no meu caso, sendo velho, voltar? Quer dizer, não podia de jeito nenhum, nem deveria ter feito essa pergunta. Mas Jesus novamente diz, na verdade, ele fala duas vezes na verdade. Ele não falou, na verdade te digo, não. Ele falou, na verdade te digo. Quer dizer, Jesus estava enfatizando, fortalecendo aquela ideia. Eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Por que ele falou nascer da água? O nascer da água, você pode entender de duas formas. É a água da palavra de Deus que remove os pensamentos tolos, fúteis, inúteis, que a gente carrega, traz desde o nascimento, ou então o batismo nas águas, por imersão. Das duas, todas as duas estão corretas, você pode entender das duas formas. Nascer da água e do Espírito. Primeiro, a água da palavra é que lava. O Espírito Santo é a água que vem, né? Que faz a gente se tornar uma fonte. Mas a água que se refere, no caso, à palavra de Deus, ela remove os pensamentos fúteis e vãos para colocar os pensamentos de Deus. Tem que pensar como Deus para você nascer de Deus. Você tem que pensar de acordo com Deus. Se você não pensar de acordo com Deus, se você pensar de acordo com a sua religião, com a sua igreja, com a sua denominação, com o seu pastor, você está perdido. Você tem que pensar como Deus pensa. Você tem que pautar a sua vida, seu pensamento de acordo com a palavra de Deus, não é com a minha palavra. Eu sou pastor, eu sou um servo de Deus, mas eu também erro, eu também sou ser humano, eu também estou sujeito a falhar. Então você não pode pautar a sua vida, por exemplo, nas minhas ideias. Você tem que pautar a sua vida, a sua fé, que é a sua alma. A sua vida depende da sua fé, a sua alma depende da sua fé. Então você tem que pautá-la na palavra de Deus, não na palavra do homem. E muita gente, por causa das doutrinas, e por causa de ideias, e por causa do sistema religioso, acaba perdendo a salvação, acaba indo para o inferno e não tem mais jeito depois. Jesus disse, na verdade te digo, quem não nascer da água. Por exemplo, no batismo, no caso do batismo nas águas, o batismo nas águas não é uma questão, eu vou me batizar, estou salvo. Não é isso, não. O batismo segue-se a um compromisso que a pessoa assume com Deus. Ela diz, não, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais me corromper, eu não quero mais fazer isso que eu tenho feito, me prostituir. Enfim, eu não quero viver mais essa vida errada. Eu quero morrer para esse mundo. Quando ela decide isso e vai para o batismo, aí sim, esse batismo é válido, porque ela já morreu para o mundo, para as ideias do mundo, e agora quer ser sepultada. Batismo quer dizer sepultamento. O batismo nas águas é o sepultamento da nossa velha natureza. Então, a pessoa que, quando é batizada, ela se levanta das águas, ela tem que viver em novidade de vida. Ela não pode, acabou de batizar e continuar no pecado, porque se ela pecar é porque ela não foi batizada. Se ela pecar, ela está dizendo que realmente ela não morreu para o mundo, ela está viva, então não valeu o batismo dela. Eu lembro que na minha ignorância, eu fui várias vezes para o batismo nas águas. Eu fui várias vezes, se eu não me engano, 4 vezes. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento e ninguém me ensinou. Então eu fui batizando para que eu pudesse me purificar, digamos assim.
mas não serve para isso, não é para purificação, é para sepultar, com licença. Então, como é que o batismo nas águas acontece? Por exemplo, você vem na igreja, por exemplo, na Igreja Universal, aí o pastor, o bispo fala com você, não, tem que batizar nas águas, você tem que batizar. Aí você, impulsionada pela palavra do bispo, da direção da igreja, você vai e batiza. Mas não é isso que você quer. Você foi batizado porque o seu coração vai lá, vai, batiza, resolve esse problema. Então, batizar é fácil. Batizar é fácil. Você pode entrar uma pecadora seca, do outro lado sair uma pecadora molhada, continuar vivendo a mesma porcaria de vida que você vinha vivendo, porque você não morreu. Agora, quando a pessoa tem consciência, quando ela diz, não, realmente, eu não quero mais viver para esse mundo. Eu não quero mais viver. Eu desisto da minha vida. Eu quero começar uma vida nova. E aí a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela chega, bispo, pastor, eu quero me batizar, eu não quero mais viver, eu quero morrer para esse mundo. Aí sim, ela contraiu esse pensamento divino, morreu para o mundo, odiou o mundo, ela não quer mais viver no mundo, então ela é sepultada. Sepultada, como Jesus foi sepultado, depois que morreu ele foi sepultado. Você também, cada um de nós, para demonstrar o desejo de viver para a fé no Senhor Jesus, a gente tem que morrer para o mundo. Por isso que eu disse anteontem, quem ama o mundo não pode receber o Espírito Santo de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Quem ama o mundo é inimigo de Deus, porque o mundo é contra Deus. Então, a pessoa que é batizada nas águas, por livre e espontânea vontade, não por estímulo externo do pastor, do bispo, nada disso, mas ela conscientemente quer o batismo, aí sim o batismo dela é válido, porque quando ela se levanta, ela é uma nova criatura. E é direito dela, ali nas águas, quando se levantar das águas, receber o batismo com o Espírito Santo. Ela pode até receber o batismo com o Espírito Santo, porque ela está realmente morta para esse mundo e viva apenas para Deus. E aí ela pode receber o batismo com o Espírito Santo. Então, amiga e meu amigo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Você está fora do reino de Deus. Pense nisso. Estar fora do reino de Deus é estar vivendo no mundo do inferno, é viver no mundo do reino das trevas. Essa é a realidade. Ou você vive no mundo do reino de Deus, da luz, ou no mundo do reino das trevas. Não existe meio termo, ou é ou não é, ou sim ou não. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. O que me chama muita atenção é que muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, elas são fiéis, leais na igreja, leais ao pastor, ao bispo, à sua religião, mas vivem uma vida irrisória, mesquinha, desgraçada. Elas não têm nada de Deus. O comportamento delas em casa é como se estivesse entre os inimigos. Ela vive um inferno dentro de casa porque ela é o problema. Ela não nasceu da água nem do Espírito. Ela continua cada vez pior. Ela ficou pior até, porque vai na igreja, frequenta uma igreja, confessa Jesus como Senhor, mas a atitude dela é completamente contrária à atitude de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, ela se torna uma fonte, ela se torna a própria bênção. Pense nisso, minha amiga e meu amigo. Não falo isso criticando A, B ou C, ou apontando o dedo para quem quer que seja. Eu estou falando isso pelo que Jesus ensina aqui. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pense na sua situação. Pense na sua situação, porque é a sua alma que está
em xeque, que está correndo risco e sujeita à perdição eterna. Só depende de você mesmo decidir virar as costas para o mundo, e quando falo mundo, é mundo. A Bíblia fala, João fala lá, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, não tem nada de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Continuaremos no mesmo espírito. Até lá.